Oi, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, bora continuar nossa corrida com os lobos? A gente parou no último vídeo, na página 112 do capítulo 5 do livro Mulheres que Correm com Lobos. E bora lá? Continuar? O ato de desenredar a mulher esqueleto revela que ela é antiquíssima anterior à história. Ela é quem compara o peso da energia com o da distância, o do tempo com o da libido, a do ânimo com o da sobrevivência. O do ânimo, né? Ela medita, ela examina, ela considera e depois age a fim de investi-lo com uma centelha ou duas, com uma chama repentina de fogo grego. Ou ainda ela o abafa só com o extingue totalmente. Ela sabe o que é preciso, ela sabe quando chegou a hora. Na tarefa de desembaraçá-la, adquirimos a capacidade de pressentir o que virá depois, de compreender melhor como se relacionam todos os aspectos da psique da natureza, como podemos participar. Desembaraçá-la é conquistar um conhecimento articulado do próprio self e do outro. Significa reforçar a nossa capacidade para acompanhar as fases, os projetos, as eras de incubação, nascimento, transformação em paz com a maior graça possível. Portanto, nesse sentido, um parceiro que de início foi muito ingênuo acerca do amor vai ficando muito melhor sobre esse aspecto por ter observado essa mulher esqueleto e por ter arrumado os seus ossos. À medida que se começa a avaliar os padrões da vida, morte e vida, podem se prever ciclos do relacionamento. Em termos do excesso, seguindo-se à falta, e do desgaste, seguindo-se à abundância. Uma pessoa que tenha desembaraçado a mulher esqueleto conhece a paciência, sabe esperar melhor. Ela não se choca com a escassez, não tem medo dela. Não é dominada pela fruição. Suas necessidades de conseguir agora mesmo, são transformadas num talento mais refinado que procura todas as facetas do relacionamento, que observa como funcionam em conjunto os ciclos do relacionamento. Ela não tem medo de se relacionar com a beleza da ferocidade, com a beleza do desconhecido, com a beleza do não belo. E ao aprender e praticar tudo isso, essa pessoa se torna o perfeito parceiro selvagem. Como um homem aprende essas coisas? Como qualquer um consegue aprendê-las? Basta entrar em diálogo direto com a natureza da vida, morte e vida, prestando a atenção à voz interna, que não é a do ego. Aprenda perguntando à natureza da vida, morte e vida perguntas incisivas sobre o amor e sobre amar. Depois, ouça as respostas com atenção. Com isso tudo, aprendemos a não nos deixar levar pela voz irritante que nos diz do fundo da mente: isso é uma tolice. Eu é que estou inventando essas coisas. Aprendemos a ignorar essa voz e dar atenção ao que houve por trás delas. Aprendemos a seguir o que ouvimos, tudo aquilo que nos aproxima de uma percepção mais aguçada do amor de devoção e uma visão nítida da alma. É bom adotar a prática diária de meditar sobre a repetição do ato do desenredar da natureza da vida e do ato de desenredar da natureza da vida, morte e vida. O pescador entoa uma pequena canção de um único verso que se repete para ajudar na tarefa de desembaraçar a linha. Trata-se de uma canção para propiciar a percepção, para auxiliar na soltura da natureza da mulher esqueleto. Não sabemos o que ele está cantando, só podemos tentar adivinhar. Quando estivermos soltando essa natureza, seria bom que cantássemos algo mais ou menos assim: ao que preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? O que eu sei que precisa morrer mais, hesito em permitir que isso ocorra? O que precisa morrer em mim que eu possa amar, para que eu possa amar? Qual é a beleza que eu não Qual é a não beleza que eu temo? Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não belo? O que deveria morrer hoje? O que deveria viver? Qual vida tenho medo de dar à luz? Se não for agora, quando?
Se entoarmos a canção da consciência até sentirmos o ardor da verdade, estaremos lançando uma labareda para dentro das trevas da psique, de modo a poder ver o que estamos fazendo, o que realmente estamos fazendo, não o que queremos pensar que estamos fazendo. E assim é que se desenredam os nossos sentimentos e tem início a compreensão dos motivos pelos quais o amor e a vida devem ser vividos a partir dos ossos. Para encarar a mulher esqueleto, ninguém precisa assumir o papel do herói intergaláctico, entrar em conflito armado e nem mesmo arriscar a vida na selva. Basta que queira desemaranhá-la. Esse poder do conhecimento da natureza, da vida, morte e vida, aguarda os amantes que superam a fuga, que se esforçam para ultrapassar o desejo de se sentir em segurança. Os antigos que procuravam esse conhecimento da vida, morte e vida chamavam-no de pérola de grande valor, de tesouro inimitável. Segurar os fios desses mistérios e desembaraçá-los gera um poderoso conhecimento do destino e do tempo. Tempo para todas as coisas ao seu tempo, rolando no áspero, deslizando no liso. Para o amor não há conhecimento mais revigorante, mais benéfico e mais protetor que esse. É isso o que aguarda o amante que se sentar diante do fogo com a mulher esqueleto, que contemplar e permitir o seu sentimento que contemplar e permitir que seu sentimento por ela surja. É o que aguarda aqueles que se dispuserem a tocar o não belo nela e se dispuserem a soltar a sua natureza da vida, morte e vida com carinho. O sono da confiança. Nesse estágio do relacionamento, o amante volta ao estado de inocência, estado no qual ele ainda se amedronta com os elementos emocionais, no qual ele está cheio de desejos e esperanças e sonhos. A inocência é diferente da ingenuidade. No interior existe um antigo ditado: a ignorância não sabe ser nada e ser atraído pelo bem. A inocência é saber tudo e ainda assim ser atraído pelo bem. Vejamos até onde chegamos. O pescador-caçador trouxe a natureza da vida motivida para a superfície. Contra a sua própria vontade, ele foi perseguido por ela. Mas ele também conseguiu encará-la. Sentiu pena do seu estado emaranhado e a tocou. Tudo isso leva a uma participação plena. Tudo isso leva a uma transformação, ao amor. Embora a imagem do sono possa indicar o inconsciente, nesse caso ele simboliza a criação e a renovação. O sono é o símbolo do renascimento. Nos mitos da criação, as almas adormecem enquanto se realiza uma transformação de uma duração determinada, pois só no sono nós recriamos e nos renovamos. Sono que deslinda a meada enredada das preocupações. O sono é o banho reparador do trabalho doloroso, o bálsamo das almas feridas, segundo o prato da mesa da grande natureza, o principal alimento do festim da vida. Shakespeare, Macbeth 2, 11, 36. Capítulo 11, página 36, provavelmente. Ou capítulo 2, página 11, linha 36. Se tivéssemos a possibilidade de ver a pessoa viva mais calejada, mais cruel e mais impiedosa durante o sono, ou no instante em que acorda, veríamos essa pessoa por um momento como um espírito não conspurcado, a pura inocência. No sono, somos devolvidos mais uma vez a um estado de doçura. No sono, nos refazemos. Somos recriados de dentro para fora, novos em folha como inocentes. Esse estado de sábia inocência é alcançado quando descartamos o cinismo e as atitudes defensivas e voltamos a mergulhar no estado de deslumbramento que vemos na maioria dos seres humanos, que são muito jovens, e em muitos que são bem mais velhos. É a prática de se olhar com os olhos. É a prática de se olhar com os olhos de um espírito sábio e amoroso, em vez de um olhar com os do cão açoitado, da criatura acuada, da boca acima do estômago, do ser humano ferido e irritado.
A inocência é um estado que se renova quando dormimos. Infelizmente são muitos que a deixam de lado junto à colcha ao acordar. Seria melhor que sempre trouxéssemos conosco uma inocência alerta e a apertássemos junto ao corpo para sentir o seu calor. Embora, a princípio, a volta a esse estado possa exigir que eliminemos anos de pontos de vista desgastados, décadas de meticulosa construção de muradas desumanas, uma vez que voltemos a ele, nunca mais precisaremos indagar por ele, escravar a sua procura. Voltar a uma inocência alerta não exige tanto esforço como de mover um monte de tijolos de um lugar para outro, mas sim que fiquemos parados o tempo suficiente para que o Espírito nos encontre. Disse que tudo o que procuramos está à nossa procura, que se ficarmos bem quietos, o que procuramos nos encontrará. Ele está esperando por nós há muito tempo. Depois que ele aparecer, não devemos fugir. Descansemos. Vejamos o que acontece em seguida. É esse o jeito de se aproximar da natureza da morte, não com astúcia e esperteza, mas com a confiança do espírito. O termo inocente é muitas vezes usado para indicar uma pessoa sem conhecimento, um simplório. No entanto, a origem da palavra significa inocente de dano ou de lesão. Em espanhol, a palavra inocente descreve uma pessoa que tenta não prejudicar o outro, mas que também é capaz de curar qualquer lesão ou dano causado a si mesma. La inocenta, com frequência, o nome dado a uma curandeira, uma bezendeira, a que cura os outros de lesões ou danos. Ser inocente significa ser capaz de ver com nitidez qual é o problema e corrigi-lo. Essas não são as poderosas imagens por trás da inocência. Ela é considerada não só uma atitude de evitar o dano aos outros ou ao próprio self, mas também a capacidade de curar e recuperar a si mesma e aos outros. Pense nisso. Imagine as vantagens para todos os ciclos do amor. Através da imagem, o sono inocente, o pescador confia o suficiente na natureza da vida, morte e vida para repousar e se revitalizar na sua presença. Ele está entrando numa transição que o levará a um conhecimento mais profundo, a um estágio superior de maturidade. Quando os amantes entram nesse estado, eles estão se entregando às forças interiores, àquelas que possuem confiança, fé e o profundo poder da inocência. Nesse sono espiritual, o amante confia que as tarefas da sua alma serão realizadas nele e que tudo será como deve ser. Ele dorme o sono dos sábios em vez do sono dos prudentes. Existe uma prudência que é verdadeira, quando o perigo está por perto, e uma prudência que não tem justificativa e que se origina de algum ferimento anterior. Essa última faz com que os homens ajam de modo irritadiço, desinteressado, mesmo quando eles se sentem que gostariam de demonstrar carinho e afeto. As pessoas que têm medo de ser ludibriadas ou de entrar num beco sem saída, ou que não param de vociferar seus direitos e querer ser livre, são as que deixam o ouro escapar por entre os dedos. Muitas vezes, ouvi um homem dizer que tem uma boa mulher, que está interessada nele e ele nela. Mas ele simplesmente não consegue se soltar o suficiente para saber o que realmente sente por ela. O momento crítico para uma pessoa desse tipo ocorre quando ela se permite amar apesar de ter suas angústias, apesar de ficar nervoso, apesar de ter sido ferido anteriormente, apesar de ter medo desconhecido. Às vezes, não existem palavras que estimulem a coragem. Às vezes é preciso simplesmente mergulhar. Tem que haver algum ponto da vida de um homem, um período em que ele confie na direção que o amor o levar, que ele tenha mais medo de ficar confinado a algum leito rachado do rio seco da psique do que estar solto num território exuberante, porém inexplorado. Quando uma vida é excessivamente controlada, cada vez há menos vida a controlar. Nesse estágio de inocência, o pescador volta a ser uma alma criança, pois no seu sono ele está ileso e não existe recordação que aconteceu ontem ou antes. No seu sono, ele não está lutando para assumir algum lugar ou posição. No sono, ele se renova. Dentro da psique masculina, há uma criatura, um homem incólume, que acredita no bem e que não tem dúvidas acerca da vida,
que não só é sábio, mas também não tem medo de morrer. Alguns identificaram como self guerreiro, mas não se trata disso. É o self do espírito, de um espírito jovem ainda por cima, que continua a amar independente de ter sido atormentado, ferido ou exilado, porque a seu próprio modo ele cura a si mesmo e recupera a si mesmo. As mulheres podem testemunhar ter visto essa criatura oculta num homem fora dos limites da sua própria percepção. A capacidade desse espírito jovem de fazer com que o seu poder da cura atue na sua própria psique é tamanha que chega a estarrecer. Sua confiança não depende do que parecia, do que sua parceira não... Sua confiança não depende de que sua parceira não o magoe. Ela é uma confiança na possibilidade da cura de qualquer ferimento que ele sofra. Uma confiança na vida nova que segue a antiga. Uma confiança na existência de um significado mais profundo em todas essas coisas em que acontecimentos aparentemente ínfimos não são desprovidos de significado, em que todos os aspectos da vida, os ásperos, os recortados, os alegres e os sublimes, todos podem ser aproveitados como energia da vida. É também preciso que se diga que, às vezes, à medida que o homem vai ficando mais livre e mais próximo da mulher esqueleto, sua parceira passa a ter mais medo e tem que se esforçar por si mesma no que diz respeito a decifrar e observar o sono que devolve a inocência e aprender a confiar na natureza da vida, morte e vida. Quando os dois parceiros estiverem bem iniciados, juntos eles terão o poder de amenizar qualquer sofrimento e de sobreviver a qualquer dor. Pode ocorrer que uma pessoa tenha medo de adormecer na presença do outro, medo de voltar a uma inocência psíquica e de que o outro tire alguma vantagem dela. Essas pessoas projetam sobre o outro todos os tipos de motivações e simplesmente não confiam em si mesmas. No entanto, não é dos seus parceiros que desconfiam, é que eles ainda não acertaram com a natureza da vida, morte e vida. É na natureza da morte que eles precisam confiar. Como no sono, a natureza da vida, morte e vida, a sua mais primitiva é tão simples quanto uma delicada expiração, um término, e uma inspiração, um início. A única confiança necessária é a de saber que, quando ocorre um final, vai surgir um novo começo. Para conseguir isso, se tivermos sorte, somos vencidos e nos entregamos à influência da confiança. O método mais precipitado consiste em nos lançarmos num estado mental confiante, forçando-nos a eliminar todas as condições, todas as restrições. No entanto, geralmente não faz sentido esperar até que nos sintamos fortes o suficiente para confiar, porque esse dia não vai chegar nunca. Por isso, assumimos o risco de acreditar estar errado o que não foi nos ensinado acerca da natureza da vida, morte e vida, de que nossos instintos estão certos. Para que o amor viceje, o parceiro precisa confiar que o que vier a ser será de natureza transformadora. Ele deve permitir entrar naquele estado de sono que nos devolve a uma sábia inocência, que cria e recria, como seria de se esperar, as espirais mais profundas da experiência da vida, morte e vida. A doação da lágrima. Enquanto o pescador dorme... Enquanto o pescador dorme, uma lágrima se solta do canto do seu olho. A mulher esqueleto a percebe, sente uma sede imensa e se arrasta desajeitada até ele para beber do seu olho. Nós nos perguntamos o que ele estava sonhando poderia produzir uma lágrima dessas? As lágrimas detêm poder criativo. Nas mitologias, o surgimento das lágrimas provoca uma criação imensa e uma união sincera. No folclore das ervas, as lágrimas são usadas como aglutinante para prender elementos, unir ideia e reunir almas. No conto de fadas, quando as lágrimas brotam, elas espantam ladrões ou provocam inundações nos rios. Quando são salpicadas, invocam os espíritos. Quando derramadas sobre um corpo, curam lacerações e restauram a visão. Quando tocadas, causam a concepção.
Quando se chegou até esse ponto no relacionamento com a natureza da vida, morte e vida, a lágrima vertida é a lágrima da paixão e da compaixão combinadas, por si mesmo e pelo outro. É a lágrima mais difícil de ser derramada, especialmente os homens e certos tipos de mulheres, calejadas pela vida urbana. Essa lágrima da paixão e da compaixão surge na maioria das vezes depois da descoberta acidental do tesouro, depois da perseguição apavorante, depois de um esqueleto ser desembaraçado, pois é uma combinação desses atos que gera o desejo tanto de conhecimento quanto de alívio. Tudo isso faz com que a pessoa investigue o que a alma realmente quer e chore pela perda e pelo amor de ambos. Tão certo quanto o fato de a mulher esqueleto vir à tona, agora essa lágrima, esse sentimento no homem também chega à superfície. Ela é uma aula de amor a si mesmo e ao outro. Despido agora de todos os espinhos, anzóis e facas do mundo diurno, o homem atrai a mulher esqueleto para se deitar ao seu lado, para beber e se nutrir com seu sentimento mais profundo. Nessa sua nova forma, ele é capaz de saciar a sede do outro. O espírito da mulher esqueleto foi invocado para pelo seu pranto. Ideias e forças de partes remotas do mundo psíquico unem-se no calor da sua lágrima. A história do símbolo da água como criador, como caminho, é antiga e variada. A primavera chega como chuva de lágrimas. A entrada para o mundo subterrâneo ocorre com uma cascata de lágrimas. Uma lágrima percebida por uma pessoa bondosa é compreendida como um pedido de aproximação. E assim chora o pescador e a mulher se aproxima um pouco mais. Sem aquela lágrima, ela continuaria sendo só ossos. Sem aquela lágrima, ele nunca despertaria para o amor. A lágrima de quem sonha surge quando aquele que virá a ser um amante se permite sentir os seus próprios ferimentos e curá-los, quando ele se permite ver a autodestruição provocada pela perda da sua fé na bondade do self, quando ele se sente isolado do ciclo protetor e revitalizante da natureza da vida, morte e vida. É então que ele chora por sentir a sua solidão, uma imensa saudade daquele local psíquico, daquele saber primitivo. É assim que o homem se cura e que aumenta sua capacidade de compreensão. Ele assume a função de criar o seu próprio remédio. Ele assume a tarefa de alimentar o outro instinto. Com suas lágrimas, ele começa a criar. Amar o outro não basta. Não basta não ser um estorvo na vida do outro. Não basta dar apoio, estar disponível quando necessário e tudo mais. O objetivo é estar familiarizado com os métodos da vida e da morte na nossa própria vida e numa visão panorâmica. E o único meio de se chegar a ser um homem familiarizado consiste em aprender a lição nos ossos da mulher esqueleto. Ela está esperando pelo sinal de sentimento profundo, por aquela única lágrima que diz: admito o ferimento. Essa simples admissão alimenta a natureza da vida, morte e vida. Ela cria o vínculo e faz que comece a surgir no homem o conhecimento profundo. Todos nós já cometemos o erro de pensar que uma outra pessoa podia ser nossa cura, nossa emoção e nossa realização. Leva muito tempo para se descobrir que isso não existe, especialmente porque pomos o ferimento na parte externa, em vez de administrar-lhe a cura dentro de nós. Forte. Talvez não exista nada que uma mulher deseje mais que um homem do que a atitude de um homem do que a atitude dele desmanchar suas projeções e encarar seu próprio ferimento. Quando o homem enfrenta o seu ferimento, a lágrima surge naturalmente e as suas lealdades internas e externas se tornam mais fortes e definidas. Ela se transforma no seu próprio curandeiro. Ele se transforma no seu próprio curandeiro. Não se sentirá mais solitário à procura do self profundo. Ele não mais procura a mulher para ser seu analgésico. Existe uma história que descreve bem esse aspecto. Na mitologia grega havia um homem chamado Filoctetes. Disse que ele herdou um arco e flecha dos mágicos de Heracles. Filoctetes recebeu um ferimento no pé durante um combate, e esse ferimento, porém, não sarava. Pelo contrário, ele se tornou tão fétido e os gritos de dor tão horríveis que os seus companheiros abandonaram na ilha de Lemnos, deixando-o lá para morrer.
Filoctetes conseguia se alimentar usando o arco e flecha de Heracles para caçar pequenos animais. Seu ferimento, no entanto, supurou, e o cheiro foi ficando cada vez mais forte, de tal forma que qualquer navegante que se aproximasse da ilha, mesmo de longe, tinha que se desviar. Um grupo de homens, porém... Ai, peraí só um minuto, gente, eu tomei uma espetada de rosa hoje. Bem na cabeça. Tá doendo ainda. Filoctetes mal conseguia se alimentar quando o arco e flecha de Heracles para caçar pequenos animais. Seu ferimento, no entanto, o supurou, e o cheiro foi ficando cada vez mais forte, de tal forma que qualquer navegante que se aproximasse da ilha, mesmo de longe, tinha que se desviar. Um grupo de homens, porém, conspirou para enfrentar o fedor do ferimento a fim de roubar dele o arco e flecha mágicos. Os homens tiraram a sorte e a tarefa coube ao mais jovem. Os mais velhos incentivavam a agir rápido e a viajar sob a proteção da noite. O jovem, portanto, içou as velas. Com o vento, porém, e superando o cheiro do mar, vinha um outro odor tão horrível que o rapaz precisou enrolar no rosto um pano molhado na água do mar para poder respirar. Nada, porém, conseguia proteger seus ouvidos dos gritos lacinantes de Filoctetes. A lua estava envolta em nuvens. Isso é bom, pensou ele enquanto atacava o barco e se esgueirava até o torturado Filoctetes. Quando ele estendeu a mão para pegar os preciosos arco e flecha, a lua subitamente iluminou o rosto sofrido do velho agonizante. E algo no rapaz, que ele não sabia dizer o que, de repente o fez chorar. Ele foi dominado por uma compaixão e uma misericórdia persistentes. Em vez de roubar o arco e flecha do velho, o rapaz limpou o ferimento e preparou uma atadura, e permaneceu a seu lado, alimentando-o, limpando e acendendo fogo, e cuidando do velho para poder carregá-lo para Troia, onde Esculápio, o médico semidivino, poderia curá-lo. A lágrima da compaixão é derramada em reação à percepção do ferimento fétido. Ele tem origens e configurações diferentes para cada pessoa. Para alguns, ele representa dedicar toda uma vida a escalar penosamente uma montanha para descobrir tarde demais que se estava subindo a montanha errada. Para outros, ele reside em questões não resolvidas e não tratadas de abusos sofridos na infância. Para outros ainda, ele é um tipo de perda esmagadora na vida ou no amor. Um rapaz sofreu a perda de seu primeiro amor sem ter o apoio de ninguém e sem ter nenhuma noção de como poderia se recuperar. Durante anos a fio, ele vagueou em desalento, sempre negando que estivesse ferido. Outro homem era um jogador principiante numa equipe de beisebol profissional. Um acidente causou dano permanente a uma perna sua, e o sonho de uma vida inteira desapareceu, da noite para o dia. O ferimento repugnante não estava mais apenas na tragédia, no dano físico, mas também no fato de o único bálsamo derramado sobre o ferimento durante 20 anos ter sido o rancor, abuso de drogas e a bebedeiras. Quando os homens sofrem as feridas semelhantes, dá para sentir o cheiro de longe. Não há mulher, não há amor, não há carinho que cure um problema desses. Somente a compaixão pelo próprio estado. Quando o homem verte a lágrima, é que ele se deparou com a própria dor. E ele a reconhece ao tocá-la. Ele percebe como a sua vida foi vivida de forma protegida em virtude do ferimento. Percebe tudo o que perdeu na vida devido ao ferimento. Vê como cerceou o seu amor à vida, a si mesmo e ao outro. Nos contos de fadas, as lágrimas transformam as pessoas, fazendo com que se lembrem do que é importante, salvando sua própria alma. Somente um coração empedernido refreia o choro e a união. Entre os sufis existe um ditado, ou melhor, uma oração, que pede a Deus que nos magoe. Dilacere meu coração para que se crie um novo espaço para o amor infinito. O sentimento infinito do carinho leva o pescador a desenredar a mulher esqueleto. Também lhe permite sentir os outros anseios esquecidos e fazer renascer a sua compaixão por si mesmo. Como ele está no estado de inocência, ou seja, como imagina ser tudo possível, ele não tem medo de pronunciar os desejos da sua alma. Ele não tem medo de desejar porque acredita que a sua necessidade será satisfeita. Chora o seu sentimento,
É para ele um imenso alívio acreditar que sua alma se realizará quando o pescador chora seu sentimento verdadeiro, a reunião com a natureza da vida, morte e vida é propiciada. A lágrima do pescador atrai para ele a mulher esqueleto, faz com que ela sinta sede, faz com que ela deseje participar da sua vida, mas como nos contos de fadas, as lágrimas atraem as coisas para nós e elas consertam tudo, fornecem a peça ou o pedaço que faltava. Na história africana, Cachoeiras Douradas, um mago protege uma menina escrava, fugida, chorando tanto que suas lágrimas criam uma cachoeira atrás da qual a menina se refugia. Em outra história africana, o chacoalhar dos ossos, as almas de curandeiros mortos são invocadas a aspergir a terra com lágrimas de crianças. Somos relembrados insistentemente do poder enorme desse enorme sentimento. Nas lágrimas há um poder de atração e dentro da própria lágrima imagens poderosas que nos orientam. As lágrimas só representam o sentimento, não representam só o sentimento, mas são também lentes através das quais adquirimos uma visão alternativa. Na história, o pescador está deixando que seu coração se parta, não que se parta em pedaços, mas para se abrir. O que ele quer não é o amor da teta, da mãe de leite, é o amor pela fortuna, não é o amor pela fortuna e nem o amor pelo poder, pela fama ou pela sexualidade. É o amor que lhe acontece, um amor que sempre lhe trouxe dentro de si, mas que nunca conheceu antes. A alma do homem se estabelece em maior profundidade e nitidez à medida que ele capta esse relacionamento. A lágrima vem, ela bebe. Agora uma outra coisa vai se desenvolver e renascer dentro dele. Algo que pode dar a ela um coração imenso, vasto e oceânico. As fases posteriores do amor. O coração como tambor e o canto para criar a vida. Disse que o couro ou a estrutura de um tambor determina quem e o que será conjurado a viver. Acredita-se que alguns tambores são do tipo viajante, pois transportam quem toca e quem ouve, também chamados de passageiros na tradição da leitura oral, para lugares diversos e variados. Outros tipos de tambores são poderosos sobre outros aspectos. Tambores feitos de ossos humanos invocam mortos. Tambores feitos com couro de certos animais são bons para conclamar espíritos de animais. Os tambores que são especialmente belos chamam a beleza. Os tambores com sininhos presos atraem espíritos de crianças e afeiam o tempo. Os tambores que têm voz grave convocam espíritos que conseguem ouvir esse tom. O que tem voz aguda chama os espíritos com aquele tom e assim por diante. Um tambor feito do coração invocará os espíritos que estão ligados ao coração humano. O coração simboliza a essência, é um dos poucos órgãos essenciais à vida dos seres humanos e dos animais. Retire-se um rim, o ser humano sobrevive. Retire-se ainda 2 pernas, vesícula, pulmão, braço, baço, o ser humano vive, talvez muito bem, mas continua com vida. Talvez não muito bem, mas continua com vida. Eliminem-se certas funções cerebrais e o ser humano ainda vive. Retire-se o coração e as pessoas se vai no mesmo instante. O centro fisiológico e psicológico é o coração. Nos tantras do hinduísmo, que são instruções dos deuses aos seres humanos, o coração, Anahata Chakra, o centro nervoso que abrange o sentimento por outro ser humano, o sentimento por si mesmo, pela terra e por Deus, é o coração que nos permite amar, o sentimento por si mesmo, pela terra e por Deus. É o sentimento que nos permite amar como ama uma criança, totalmente sem reservas e sem qualquer capa de sarcasmo, depreciação ou protecionismo. Quando a mulher esqueleto se vale do coração do pescador, ela está usando o centro motor da psique inteira, do único órgão real de importância, o único capaz de gerar sentimento puro e inocente. Disse que a mente é a que pensa e cria. Essa história de sentimentos, anseios e o que mais seja necessário até um único lugar. Essa história afirma o contrário, que é o coração que pensa e convoca as moléculas, átomos, sentimentos, anseios, o que mais seja necessário até um único lugar a fim de gerar a matéria que realiza a criação da mulher esqueleto.
Só um minuto que eu bati aqui e perdi. Isso. A história contém uma promessa. Permita que a mulher esqueleto se torne mais palpável na sua vida e ela, em troca, engrandecerá a sua vida. Quando a libertamos do seu estado emaranhado e confuso e a percebemos como mestre e amante, ela passa a ser uma aliada e uma parceira. Dar o coração para uma nova criação, para uma nova vida, para as forças da vida, morte e vida, é uma descida ao reino dos sentimentos. Pode ser difícil para nós, especialmente se tivermos sido feridos por uma decepção ou pela mágoa. No entanto, ela existe para ser tocado, para dar vida à plena morte esqueleto, para nos aproximar daquelas que sempre esteve por perto. Quando um homem entrega seu coração por inteiro, ele se torna uma força espantosa, que ele toma uma inspiração, papel que no passado... Ele se torna uma inspiração. Papel que no passado era reservado apenas às mulheres. Quando a mulher esqueleto dorme com ele, ele se torna fértil. Ele é investido com poderes femininos no meio masculino. Ele passa a levar sementes da nova vida e das mortes necessárias. Ele inspira novos trabalhos a si mesmo, mas também àqueles que estão por perto. Com o passar dos anos, percebi isso nos outros e vivenciei em mim mesma. É uma ocasião profunda quando criamos alguma coisa de valor através da crença que o parceiro tem em nós, através do sentimento sincero que ele tem pelo nosso trabalho, nosso projeto, nosso tema. E um fenômeno surpreendente, e não se limita necessariamente aos relacionamentos amorosos. Ele pode ocorrer com qualquer um que nos entregue o coração intensamente. Portanto, o vínculo do homem com a natureza da vida, morte e vida acabará lhe dando ideias às dúzias, bem como enredos, situações, partículas musicais e cores e imagens inigualáveis, pois a natureza da vida, morte e vida, o arquétipo da mulher selvagem, tem à sua disposição tudo o que um dia existiu e tudo o que um dia existirá. Quando ela cria, quando canta gerando carne para si mesma, a pessoa cujo coração ela está usando sente o que está acontecendo, enche-se com a criação transbordada com ela. A história também ilustra duplo poder que vem da psique através dos símbolos do tambor e do canto. Nas mitologias, as canções curam ferimentos e são usadas para atrair a caça. As pessoas são convocadas quando entoam seus nomes. Aliviar-se a dor, os alentos mágicos restauram o corpo. Alivia-se a dor, alentos mágicos restauram o corpo. Os mortos são invocados ou ressuscitados por meio do canto. Disse que toda criação foi acompanhada de um som ou de uma palavra proferida em voz alta, de som ou palavra sussurrada ou pronunciada sem voz. Quem emite esse tipo de palavra sonora pode ter tido conhecimento ou compreensão de seu significado ou não. Considera-se que o canto brota de uma fonte misteriosa e que anima toda a criação, todos os animais e todos os seres humanos. Árvores, plantas e tudo o que ouvir. Na literatura oral disse tudo o que se tem, selva tem canto. O hino da criação produz a transformação psíquica. A tradição deles é enorme. Há canções propiciadoras do amor na Islândia e entre os povos Wichita e Mi'kmaq. Na Irlanda, o poder mágico é invocado pelo canto mágico. Numa história da Islândia, uma pessoa cai em penhascos gelados e tem membro decepado, mas ele é recuperado por meio de uma canção. Em quase todas as culturas, no momento da criação, os deuses dão canções ao seu povo, dizendo-lhes que o uso irá chamar os deuses de volta a qualquer instante, que a canção irá lhes trazer o que precisam para transformar ou eliminar o que não quiserem mais. Nesse sentido, a doação da música é um ato compassivo que permite aos humanos convocar os deuses e as grandes forças até os círculos humanos. A música é um tipo especial de linguagem que realiza essa função de um jeito impossível para a voz falada. A música, como o tambor, cria uma consequência diferente, um estado de transe, de oração. Todos os seres humanos e muitos animais são suscetíveis a terem a sua consciência alterada pelo som. Certos sons, como o de uma torneira pingando ou de uma buzina de automóvel, podem nos deixar ansiosos, até mesmo irritados. Outros sons, como o bramido do oceano, o ruído dos ventos das árvores, nos enchem de uma sensação agradável. Os sons de barques surdos, como de pegadas, fazem com que sinta uma tensão negativa. Já uma canção entoada suavemente pode fazer com
com que a cobra dance. A palavra pneuma, respiração, compartilha suas origens com o termo psique. As duas são consideradas palavras para a alma. Portanto, quando há uma canção numa história ou numa lenda, sabemos que os deuses estão sendo conjurados a instilar sua sabedoria e seu poder no caso em questão. Sabemos então que as forças estão funcionando no mundo espiritual, que estão ocupadas confeccionando almas. Portanto, a canção entoada e o uso do coração como tambor são atos místicos para despertar as camadas da psique. Não são muito usadas ou vistas. A respiração ou pneuma que paira sobre nós abre certas fendas, faz surgir certas faculdades, que de outro modo seriam inacessíveis. Não sabemos dizer para cada pessoa o que será invocado pelo canto, despertado pelo tambor, porque eles atuam sobre frestas estranhas e raras no ser humano que participa. No entanto, podemos ter a certeza de que, seja o que for que acontecer, terá uma irresistível força luminosa. A dança do corpo e da alma. Através dos seus corpos, as mulheres vivem muito perto da natureza da vida, morte e vida. Quando as mulheres estão em pleno uso da sua mente instintiva, suas ideias e impulsos no sentido de amar, criar, acreditar, desejar, nascem e cumprem seu tempo, fenecem e morrem para renascer mais uma vez. Seria possível dizer que as mulheres põem esse conhecimento em prática, no consciente e no inconsciente a cada ciclo lunar nas suas vidas. Para algumas, essa lua que determina os ciclos está lá no céu. Para outras, ela é a mulher esqueleto que vive nas suas próprias psiques, a partir da sua própria cerne e dos seus próprios ossos, bem como os dos ciclos constantes de enchimento e esvaziamento do vaso vermelho do seu ventre. A mulher compreende em termos físicos, emocionais e espirituais que os seus apogeus têm o seu declínio e sua morte. Sentem seu declínio e sua morte, e que o que sobra renasce de um jeito inesperado e por meios inspirados, só para voltar ao nada e mais uma vez retomar em pleno esplendor. Como podemos ver, os ciclos da mulher esqueleto permeiam e perpassam a mulher inteira. Não pode ser diferente. As vozes, os homens que ainda estão fugindo da natureza da vida, morte e vida, têm medo de uma mulher dessas, porque pressentem ser ela uma aliada natural da mulher esqueleto. No entanto, nem sempre foi assim. O símbolo da mulher esqueleto é um resquício de um tempo em que sabia muito sobre a morte como transformação espiritual, em que a morte era bem-vinda como um parente próximo, como nossa própria irmã, mãe, irmão, pai ou amante. Nas fantasias femininas, a morte mulher, a mãe morte ou a morte donzela sempre foi interpretada como portadora do destino. A criadora, a virgem ceifadora, a mãe que caminha pelo rio e a recreadora. Todos esses são papéis num ciclo. Às vezes, aquele que está fugindo da natureza da vida, morte e vida insiste em pensar que o amor é apenas uma dádiva. No entanto, o amor em sua plenitude é uma série de mortes e renascimentos. Deixamos uma fase, um aspecto do amor e entramos em outra. A paixão morre e volta. A dor é espantada para longe e vem à tona mais adiante. Amar significa abraçar e ao mesmo tempo suportar inúmeros finais e inúmeros recomeços, todos no mesmo relacionamento. O processo se complica com o fato de que grande parte da nossa cultura excessivamente civilizada tem dificuldade para tolerar o que tiver natureza transformadora. Existem atitudes melhores para o nosso envolvimento com a natureza da vida, morte e vida. Em todo o mundo, embora lhe atribuam nomes diferentes, muitos veem essa natureza como um baile com a muerte, uma dança com a morte com um dos parceiros, a vida como o outro. Bem,
Ao norte da região das dunas, nos Grandes Lagos, onde ainda vivem pessoas que falam um dialeto bíblico cheio de tus e vós, há uma história intitulada Deadbolt. Na versão que me foi passada, a senhora Arlen Scheffler trata-se da história de uma mulher que recebe junto à sua lareira um viajante chamado Morte. A história de uma mulher que recebe... a velha não sente medo. Ela parece saber que a morte dá vida quanto distribui a morte. Ela sabe que a morte é a causa de todas as lágrimas e de todo o riso. Ela diz ao viajante que ele é bem-vindo ao seu lar e que ela amou durante todas as colheitas, todos os pousios, todos os campos, os nascimentos dos filhos, as mortes dos filhos. Ela afirma que o conhece mais do que ele é seu amigo. Trouxeste-me muito pranto e muita dança. Morte, podes dar as instruções, conheço bem os passos. Para fazer amor, se queremos amar, bailamos com a muerte, dançamos com a morte. Haverá enchentes, haverá secas, haverá recém-nascidos, natimortos e ainda o renascimento de algo novo. Amar é aprender os passos, fazer amor é dançar a dança. A energia, o sentimento, a intimidade, a solidão, o desejo, o tédio, todos aumentam e diminuem em ciclos relativamente comprimidos. O nosso desejo de proximidade, de separação, alterna os ciclos de crescimento e declínio. A natureza da vida, morte e vida não só nos ensina a acompanhar esses ciclos na dança, mas nos mostra que a solução para o mal-estar está sempre no contrário. Portanto, novas atividades são cura para o tédio. A intimidade é a cura para a solidão. A solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Sem o conhecimento dessa dança, a pessoa tem a tendência, durante vários períodos de águas paradas, a traduzir a necessidade da atividade nova e pessoal em gastos excessivos, em exposição a riscos e em escolhas irresponsáveis na procura de um novo parceiro. Esse é o jeito do tolo ou do pateta. É a solução dos que não sabem. A princípio, todos nós pensamos que podemos deixar para trás o aspecto da morte, da natureza da vida, morte e vida. A verdade é que não conseguimos, pois ele nos acompanha de perto aos trancos e barrancos até dentro da nossa casa, até dentro da nossa consciência. Se não for por outro modo, aprendemos acerca dessa natureza mais sombria quando aceitamos o fato de que o mundo não é lindo e de que chances são perdidas, de que as oportunidades surgem inesperadamente, de que os ciclos da vida, morte e vida prevalecem, quer queiramos, quer não. No entanto, se vivermos como respiramos, inspirando e soltando, não podemos errar. Nessa história, há duas transformações, a do caçador e a da mulher esqueleto. Em termos modernos, a transformação do caçador seria mais ou menos como a que se segue. A princípio, ele é o caçador inconsciente. Oi, sou só eu. Eu estou pescando e cuidando da minha vida. Depois, ele passa a ser o caçador assustado. O quê? Você me quer? Bem, acho que está na hora de eu ir andando. Mais tarde, ele se reconsidera, começa a desenrear os seus sentimentos e descobre um meio de se relacionar com ela. Parece que a minha alma é atraída por você. Quem é você no fundo? Qual é a sua estrutura? Em seguida, ele adormece. Vou confiar em você. Vou me permitir expor a minha inocência. Com isso, sua lágrima de sentimento profundo é revelada e alimenta a mulher esqueleto. Esperei muito tempo por você. Seu coração é emprestado para criá-lo por inteiro. Portanto, tome o meu coração e conquiste a vida na minha vida. É assim. E assim, o caçador-pescador é recompensado com o amor. Essa é a transformação típica de uma pessoa que aprende a amar. As transformações da mulher esqueleto assumem uma trajetória ligeiramente diferente. Para começar, como natureza da vida, morte e vida, ela está acostumada que seus relacionamentos com os seres humanos terminem imediatamente depois de ela ser fisgada. Não é de surpreender que ela cubra com tantas bênçãos aqueles que se dispõem a correr na sua companhia, pois ela está habituada a ver os humanos a cortar a linha do anzol e disparar para a terra. No início, ela foi rejeitada e vive o exílio. Depois, é por acaso fisgada por alguém que tem medo dela. Ela começa a voltar à vida a partir de um único estado inerte. Ela come, bebe daquele que a resgatou. Transforma-se com a força do coração do homem, com a sua coragem de encará-la. Ela transforma de esqueleto em ser vivo. É amada por ele e ele por ela.
Ela o revitaliza como é revitalizada por ele. Ela que é a grande roda da natureza, e ele, o ser humano, o ser humano, passam a conviver em harmonia. Vemos na história que a força da morte exige amor. Ela exige lágrima, o sentimento e o coração. Ela precisa que façam amor com ela. A natureza da vida, morte e vida exige dos amantes que eles encarem de imediato esse aspecto, que eles não negaceiem nem desfaleçam para escapar dela, que sua dedicação mútua seja muito mais do que estar juntos, que seu amor se baseie na união do conhecimento, da força para se deparar com essa natureza, para amar essa natureza e para juntos dançarem com ela. A mulher esqueleto, como o canto cria para si mesma num corpo exuberante. Esse corpo, criado pelo canto, é prático sobre todos os aspectos. Não se trata dos pedaços e as partes da carne feminina idolatrados por alguns em algumas culturas, mas sim um corpo inteiro de mulher que pode amamentar, fazer amor, dançar e cantar, dar à luz e sangrar sem morrer. O canto para criar a carne é outro tema comum no folclore. Em histórias africanas, papuas, judaicas, hispânicas e do povo inuit, os ossos transformam-se numa pessoa. O Nahuatl Coatlic produz seres humanos adultos a partir de ossos no mundo dos mortos. Um chamado povo Tinait desnuda com um canto a mulher que ama. Na história, todas as partes do mundo, a mágica resulta do canto. O canto produz o crescimento. Também em todas as partes do mundo, diversas fadas, ninfas e mulheres gigantes possuem seios tão compridos que podem ser jogados sobre os ombros. Na Escandinávia, entre os celtas e na região circumpolar, há histórias que falam de mulheres que criam o corpo segundo a sua vontade. Deduzimos da história que a doação do corpo é uma das últimas fases do amor. E é assim que deve ser. É bom dominar primeiro os estágios do encontro com a natureza da vida, morte e vida e deixar para depois as experiências práticas do corpo a corpo. Advirto as mulheres para que não aceitem um amante que salte de uma fisgada acidental para a doação do corpo e insistam no cumprimento de todas as fases. Assim, a última fase virá por si só. A ocasião para a união dos corpos chegará na hora certa. Quando a união começa na fase carnal, o processo de enfrentamento da natureza da vida, morte e vida ainda pode ter lugar mais tarde, mas isso exigirá muita determinação. É um trabalho difícil porque o ego do prazer precisa ser afastado à força do seu interesse carnal, a fim que se reconstruam os alicerces. O cãozinho na história de Manauí nos recorda como é difícil lembrar em que o caminho estamos quando os nossos nervos estão sendo afetados pelo prazer. Portanto, fazer amor é fundir a respiração e a carne, o espírito e a matéria. Um se encaixa no outro. Nessa história ocorre o acasalamento do mortal com o imortal, e isso também vale para um relacionamento amoroso, que vá durar. Existe um vínculo imortal de alma para uma alma que mal conseguimos descrever, ou talvez que mal consigamos decidir, mas que vivenciamos em profundidade. Numa história maravilhosa originada da Índia, o mortal toca um tambor para que as fadas dancem diante da deusa Hidra. Em troca desse serviço, o tocador de tambor recebe uma fada em casamento. Há algo semelhante também no relacionamento amoroso. Algum tipo de premiação é concedida ao homem que quiser entrar no relacionamento de cooperação com o reino da psique feminina, reino que lhe é misterioso. No final da história, o pescador está grudado com a natureza da vida, morte e vida, unido a ela. O significado disso é diferente para cada homem. A forma pela qual ele vivencia esse aprofundamento do seu relacionamento com ela também é exclusiva. Só sabemos que para amar é preciso que se beije a megera, e ainda mais, é preciso que façamos amor com ela. A história também nos fala de como entrar no relacionamento de enriquecedora cooperação com o que tememos. Ela é exatamente aquilo que precisamos emprestar nosso coração. Quando o homem se funde com a mulher, esqueleto, ele fica mais íntimo possível dela. Isso faz com que ele conquiste a máxima intimidade com a sua parceira. Para descobrir que essa eminente conselheira de vida e do amor, basta querer que paremos de correr e que desembanharemos um pouco, que encaremos a ferida em nosso próprio anseio de compaixão e dedicamos nosso coração inteiro a esse processo. Portanto, no final,
Ao se prover de carne, a mulher esqueleto representa na íntegra o processo de criação. No entanto, em vez de começar a vida como bebê, da maneira que nós, ocidentais, aprendemos a pensar na vida e da morte, ela começa a partir de ossos, que vai se enchendo de carne. Ela ensina o homem a criar uma vida nova. Ela lhe mostra que o caminho do coração é o caminho da criação. Ela lhe demonstra que a criação é uma série de nascimentos e mortes. Ela ensina que o excesso de proteção não cria nada, que só o egoísmo não cria nada e que se agarrar às coisas e berrar não resulta em nada. Só a soltura, a doação do coração, grande tambor, o magnífico instrumento da natureza selvagem, é só isso que cria. É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, cada parceiro transformando o outro. A força e o poder de cada um são desembaraçados e compartilhados. Ele lhe dá o seu tambor do coração. Ela lhe transmite o conhecimento de ritmos e emoções mais complicadas que se possa imaginar. Quem sabe o que os outros dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Entraremos no capítulo 6. Um beijo!